Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande estar de volta. Eu sou o pastor João Orlando, do canal A Voz da Bíblia. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Quero falar um pouco sobre Israel, sobre Efraim e Judá. Quero falar um pouco sobre a vinda de Jesus. Só que antes de ler o texto da palavra do Senhor, eu quero pedir para você se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu joinha, apertar o sininho, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Que Deus abençoe sua vida, faça esse canal alcançar outras pessoas para a glória do nome do Senhor. Eu quero, antes de lermos o texto, eu quero fazer um breve comentário aqui a respeito de Israel, de Jerusalém. Nós sabemos que a terra prometida, Israel, Jerusalém, tem sido comentário de muitas pessoas que a gente conversa por aí, que a gente dialoga por aí. Muitas pessoas perguntam por que será que Deus escolheu aquele lugar, Jerusalém, para ser a sua cidade, para ser o seu lugar. Escolheu aquela terra de Israel para ser a terra prometida, para ser o seu lugar, a sua região, a sua terra. Porque, na verdade, Jerusalém, Israel, é o lugar escolhido por Deus. Deus escolheu e deu aquela terra para Abraão, para Isaac, para Jacó e para as descendências depois dele. E nós sabemos que aquela terra é uma herança de Deus, a terra do Senhor, né? Mas ele escolheu aquele lugar para ser o centro do mundo, para ser o centro de todas as nações. E, na verdade, eu vejo hoje Israel, Jerusalém, como o ponteiro do relógio de Deus. Eu vejo Israel como o lugar escolhido por Deus. Claro, a Bíblia fala isso e, na verdade, é isso. E é motivo de muitas especulações de muitas pessoas a respeito disso. Mas Israel tem passado por momentos difíceis, Judá, Jerusalém, tem passado por momentos difíceis na vida, tem sofrido, tem passado por situações de guerra, percas em guerra, batalhas, várias batalhas que tem perdido as guerras e tem sido devastada de alguma forma, mas não é porque Deus queria que acontecesse isso com eles, é porque eles abandonaram o Deus Todo-Poderoso, abandonaram o Deus Criador dos céus e da terra, viraram as costas para Deus e foram a outros deuses e praticaram iniquidade, todo tipo de coisas erradas, até adorar ídolos, adorar imagem de escultura. Então Deus deixou eles sofrer muito por causa da iniquidade deles. E Deus lançou Israel no meio das nações, eles foram dispersos por causa da desobediência desse povo. E hoje eu quero trazer uma palavra para vocês, alguns versículos que confirmam que Deus fez isso, deixou que o povo fosse disperso, lançou o povo no meio das nações por causa da desobediência do povo. Nós vamos lá para Ezequiel capítulo 6 e o versículo de número 14. Eu quero ler com vocês, para a glória do nome do Senhor, alguns versículos, só para uma meditação rápida, para a glória do nome do Senhor. Ezequiel 6. Ezequiel 6 e o versículo de número 14. Olha bem o que diz aqui a palavra do Senhor. Eu quero deixar alguns versos para os irmãos acompanharem. Se você não quiser ler agora, você pode ler depois com o tempo. E estenderei a mão sobre eles e farei a terra assolada, mais assolada do que o deserto da banda de Ribla, em todas as suas habitações, e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui Deus disse que ia tornar a terra de Israel
assolada, destruída. Por quê? Por causa da desobediência deles. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para Ezequiel, no capítulo de número 15. Ezequiel 15 e o versículo de número 8. O versículo de número 8. Olha bem o que diz aqui. E tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente prevaricaram contra mim, diz o Senhor. Prevaricaram, diz o Senhor. Então, a prevaricação, o pecado é horrível. Deus não suportou aquele povo, o povo dele, os descendentes de Jacó, os descendentes de Abraão, os descendentes de Isaque, os descendentes de José, entendeu? Os descendentes dos 10 filhos de Jacó, descendentes de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Zebulon, de Naftali, de Aser, de todos os filhos de Jacó, o povo escolhido, o povo de Deus, o povo que Deus tinha profetizado só bênção na vida desse povo, mas eles foram desobedientes. Essa palavra, ela serve para nós de exemplo, para você que está me ouvindo, nós que somos, que aceitamos Jesus como nosso Salvador, entregamos o nosso coração para o Senhor. Às vezes, irmão, as coisas quando começam a dar errada na nossa vida, nós passamos por alguns momentos difíceis na nossa vida, não é porque Deus quer que aquilo aconteça conosco simplesmente porque Ele quer que aconteça. Não, Deus não quer que aconteça nenhum mal conosco, mas acontece que os nossos pecados, as nossas desobediências é que faz divisão entre nós e Deus. Quando o pecado, quando nós nos desviamos do caminho, quando nós saímos do foco, quando nós saímos da vereda da justiça, nos desviamos para outro lado, então é claro que vai vir as dificuldades, vai vir as lutas, vai vir as tribulações e até coisas terríveis têm acontecido na vida de muitos cristãos. Não é porque Deus quer que aquilo aconteça, mas por causa do pecado, da desobediência, o crente se torna, fica, digo melhor, à mercê do inimigo das nossas almas. E o inimigo não gosta do cristão porque eles defendem o nome do Senhor, eles pregam a palavra do Senhor, eles adoram o Senhor. Então, quando ele acha uma oportunidade, ele entra com muita rapidez para destruir essa vida que está em desobediência. E às vezes até famílias inteiras entram em dificuldade, até famílias entram em lutas, em problemas por causa da desobediência. E nós vemos que Israel, a terra de Israel se tornou em assolação, porquanto grandemente prevaricado diante de Deus. Quando Deus fala aqui a terra, ele não está falando somente do país de Israel em si, somente a terra em si, a argila, a terra. Não, ele está falando do próprio ser humano, a própria nação. Quando Deus falou terra, ouve a palavra do Senhor, Deus não está falando para a terra em si, literalmente. Está falando para nós que fomos formados do pó da terra. Nós somos terra, nós somos barro. Então aqui se tornou assolação. O país se tornou assolado e eles também se tornaram uma grande assolação por causa da desobediência, foram escravos, foram levados para outras nações. Deus não queria isso, mas o pecado causou essa coisa toda, esse problema todo na vida deles, em nome do Senhor. Mas Deus é muito justo, maravilhoso, e Ele não, de maneira nenhuma, Ele aceita o santo não tem ligação com o profano, o santo não pode viver com o profano, o santo não pode viver com o pecado. Se nós pecamos, então o nosso pecado fará uma divisão entre nós e Deus, e nós ficamos longe do Senhor, e às vezes oramos e falamos, mas Deus não está me ouvindo. No lugar de nós orar e pedir bênção para Deus quando estamos em erro, sabe o que nós temos que fazer? Nos humilhar, colocar a nossa boca no pó e se arrepender primeiramente
e buscar o Senhor com coração contrito e quebrantado e se humilhar na presença de Deus, pedir perdão dos nossos pecados. E daí o Senhor entrará com providência e nos perdoará e nos purificará e nos abençoará em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Então nós vemos que é muito importante a palavra do Senhor. Nós vamos agora para o capítulo 19 de Ezequiel e o versículo de número capítulo 19. Já estamos aqui do lado do capítulo 19. Capítulo 19 e o versículo de número 7. Para a glória do Senhor, diz assim: E conheceu os seus palácios, destruiu a sua cidade, e assolou-se a terra, e a sua plenitude, ao ouvir o seu rugido. Nós vemos que aconteceu isso aqui na época da dispersão do povo, a invasão de Jerusalém. Judá foi ser escrava dos caldeus e aquela coisa toda, e eles sofreram muito por causa da desobediência. Mas a Bíblia diz ainda, no capítulo 25 de Ezequiel, nós estamos só dentro do Ezequiel hoje, e o versículo de número 3 diz assim, olha bem a palavra do Senhor: E dize aos filhos de Amon. Deus usou Ezequiel para falar com os filhos de Amon, os amonitas. Ouve a palavra do Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová, visto que tu disseste, acerca do meu santuário, quando foi profanado, e acerca da terra de Israel, quando foi assolada, e acerca da casa de Judá, quando foi para o cativeiro, eis que te entregarei em possessão aos do Oriente, e estabelecerão os seus passos em ti, e porão em ti as suas moradas. Eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite, e farei de Rabá uma estrebaria de camelos, e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. O povo zombaram desse povo, porque Deus lançou Israel no meio das nações, mas Deus não aceitava o povo ficar zombando desse povo. Deus não aceitou. Os filhos de Amon, os amonitas, zombaram, criticaram, né? Para eles foi maravilhoso o povo de Israel ser disperso, ser levado escravo. Então Deus deu essa sentença para os filhos de Amon. Então vamos agora para o capítulo 33, versículo de número 28 e 29, que diz assim a palavra do Senhor: E tornarei a terra em assolação, espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação, espanto por todas as abominações que cometeram. Então, o problema aqui está no pecado e na desobediência. Se você serve a Deus, irmão, procure servir a Deus em espírito e em verdade, porque senão o problema com certeza virá, e se morrermos na desobediência, ainda perderemos a nossa salvação. Nós vamos agora para o capítulo 34 de Ezequiel, capítulo 34, e o versículo de número 3 ao 15. Essa é uma leitura um pouquinho mais extensa, mas eu quero ler
para a glória do nome do Senhor. Olha bem, comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais os cevados, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e as doentes não curaste, e a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Olha bem o que diz aqui a palavra do Senhor. Eles foram dispersos, mas Deus queria que os pastores buscassem essas ovelhas. Aqui nós estamos falando das ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não estamos falando de ovelha literal, que come capim lá. Nós estamos falando aqui da casa de Israel, da casa de Judá, que foram dispersas por causa do pecado, foram lançadas no meio das nações. Mas até hoje ainda tem pastor que, ao invés de ir atrás das ovelhas, das desgarradas, da que se perdeu, eles não estão preocupados com isso. Eles estão dirigindo seus impérios, as suas organizações, estão crescendo os monumentos, estão crescendo financeiramente, fisicamente, mas não estão preocupados com as almas que se perderam. Não estão discipulando as ovelhas, não estão buscando as ovelhas desgarradas, não estão cuidando das ovelhas. Alguns que ainda buscam as ovelhas, mas não traz a verdadeira palavra para apacentá-las. Antes eles colocam os seus próprios ritmos, as suas próprias doutrinas, e ao invés de ajudar as ovelhas, eles estão só usando as ovelhas como meio de financeiros, e eles não estão cuidando das ovelhas com amor, como a Bíblia manda. Por isso que o Senhor diz assim: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, que é os ímpios, o inimigo, por falta de pasto. E os meus, pastor, pasto aqui, quer dizer, por falta da palavra. As ovelhas ficam dispersas, perambulando, sabe? Vai numa igreja, vai no outro, vai num lugar, vai no outro. E aonde eles chegam, eles são decepcionados. Porque o povo, eles estão manipulando as pessoas, concentrando as ovelhas neles mesmos. Muitos pastores estão fazendo isso. Estão concentrando as ovelhas no sistema, na organização, na placa. Mas não estão apacentando as ovelhas com amor e com carinho, baseado dentro das escrituras, da palavra de Deus, das profecias, para que elas aprendam a ser uma ovelha liberta, para que sejam libertas e aprendam a crescer no conhecimento de Deus, para que no dia que o Senhor vier, elas não seja encontrada dormindo e nem desgarrada. É isso que a palavra do Senhor diz assim, diz para nós aqui. Olha bem o que a palavra continua dizendo. Entregue as feras do campo por falta de pasto. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos. Hoje é o que está acontecendo. A maioria dos pastores, eu sou pastor também, entendeu? Estou falando isso para os meus irmãos em Cristo. Irmão, vamos apacentar as ovelhas. Se você não tem condição de apacentar, pelo menos dê uma palavra que edifica a vida delas, entendeu? Edifica a vida delas. Traga uma palavra de ensino, de exortação com amor, para que elas possam crescer no conhecimento de Deus. Os meus pastores não apacentam
as minhas ovelhas, mas apacentam a si mesmo. Eles estão trabalhando para os seus próprios egos. Tem gente que se enriqueceu, ficou milionário à custa de igreja, entendeu? Começaram pobre à custa de igreja e ficaram milionários, estão usufruindo do dinheiro, transformaram os dízimos da casa de Deus, que é as primícias dos animais, do trigo, da cevada, de todos o produto que o povo colhia, eles transformaram em dinheiro nos dias primórdios. Transformaram, hoje, digo melhor, aquele produto que era entregado, os dízimos, a 10ª parte da dízima que era entregado no templo para a alimentação do povo, para que no ano sabático, que o povo não trabalhava, não plantava e não fazia mais nada porque era o descanso da terra, aquele alimento era distribuído para o povo novamente, para que o povo se alimentasse. Hoje, no novo sistema, na graça disfarçada que eles pregam por aí, dizem que transformaram o dízimo em dinheiro. E dízimo nunca foi dinheiro e nunca será dinheiro. Eu mesmo vivi enganado muitos anos com isso, porque eu vivia no sistema e vivia obedecendo a ordem do sistema, dos homens. Mas glória a Deus que o Senhor me libertou disso aí. E hoje eu não prego mais essas coisas na igreja. Eu prego o dízimo, sim, o verdadeiro dízimo. Sabe quem é o verdadeiro dízimo? O verdadeiro dízimo é você, é eu, é nós, que vamos ser apresentados por Cristo como primícia para Jeová. O dízimo, o Senhor Jesus foi apresentado como dízimo, como primícia a Deus, e a igreja será apresentada por Jesus a Jeová como primícia, como verdadeiro dízimo. Agora, dízimo nunca foi dinheiro, mas o povo converteu em dinheiro e fica pedindo dinheiro e se enriquecendo com isso aí, e apacentando a si mesmo, vivendo regalada e esplendidamente, e aquela ovelha que está morrendo, que está sofrendo, que está sem alimento em casa, que está no escuro, não pode pagar energia, não pode fazer nada. Eu não vejo nenhum pastor ir lá, ou se ela procurar o pastor e eles ajudar ela. Eles não ajudam. A maioria não ajuda. Eu não estou aqui generalizando todo mundo, porque eu sei que tem alguns irmãos que têm temor, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos gostariam até de ajudar, mas não pode, porque é manipulado pela liderança, e a liderança não aceita. Existe igreja no Brasil inteiro que todo o dinheiro que entra na igreja tem que mandar para a sede mundial, para a sede lá onde eles vivem, entendeu? Aonde comanda toda a sede, que comanda todo o Brasil. O dinheiro é mandado para lá. E se o cara quer comprar aqui uma toalha de mesa para a igreja, ele não pode, porque é proibido, entendeu? É uma coisa terrível, irmão. Mas esses pastores vão dar conta diante de Deus no dia da vinda do Senhor. Olha bem o que a Bíblia diz. Apacentam-se a si mesmo e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. Da mão de vocês. Deus vai fazer isso. Entendeu? E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Eles não servirão mais de pasto. Estão usando as ovelhas, transformou o dízimo em dinheiro para viver uma vida boa, carro zero, dinheiro na poupança, construindo casas e mais casas, construindo império, viu? Construindo império, entendeu? Eu não sei para onde esses irmãos vão. E ainda estão pregando arrebatamento secreto antes da tribulação. Entendeu? Esse povo vai entrar na tribulação, quem estiver vivo aqui, vai ver o homem do pecado se levantar, vai ver o anticristo ser revelado. E eles vão sofrer amargamente por causa desse problema. Se arrependerem amargamente, poderão até encontrar a salvação e a vida eterna. Do contrário, eu não sei o que poderá acontecer, meus amados irmãos. Eu tenho uma grande preocupação com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei
as minhas ovelhas e a buscarei. E é isso que Deus fez. Deus enviou Jesus aqui, ele se fez carne, habitou entre nós, entendeu? E Jesus, quando estava na terra, ele disse, após a sua ressurreição, ele disse: ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Todo Israel disperso no mundo, através do evangelho da graça, ele está sendo resgatando novamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Até um tempo, esse evangelho era um evangelho puro, era um evangelho obediente, o povo tinha temor de Deus. Entendeu? Mas de um tempo para cá, entendeu? Depois da reforma de Martim Lutero, aquela coisa toda que aconteceu, irmão, entrou uma semente daninha dentro da igreja. Cada um constrói o seu próprio templo, cada um constrói o seu próprio monumento, e um fica falando do outro, criticando o outro, a igreja tal é isso, a igreja tal é aquilo, e fica aquela briga terrível, e ninguém apacenta as ovelhas, porque cada um quer competir com o outro. Se um faz um templo grande, o outro quer fazer um maior. Se um prega bem, o outro quer pregar mais do que o outro. As pessoas sobem nos púlpitos para se aparecer, para brilhar. Eles não sobem lá interessados nas almas, estão interessados no dinheiro, no cachê que eles ganham e levam para casa. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Eu estou falando esta palavra com muito temor e tremor, e eu digo para você, se você não se arrepender, meu irmão, sair por aí pregando arrebatamento antes da tribulação, pregando dízimo, pregando dinheiro, e falando e vendendo livro, vendendo CD, vendendo não sei o que, materiais escrito aí que o homem faz para o seu próprio ego, para o seu próprio bem financeiro. Cuidado com isso. Arrependa-te enquanto é tempo e comece a fazer a obra de Deus com sinceridade. Como pastor, olha bem, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas e a farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão, e as tirarei dos povos. Olha o que eu falei, esparramou no meio das nações, e a farei vir dos diversos países do mundo, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes, em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Isso aqui vai acontecer, meus amados irmãos, no milênio, porque no final da grande tribulação, no período da grande tribulação, Deus já está levando as ovelhas perdidas da casa de Israel para Israel. Já está levando, já começou essa leva há anos que está acontecendo a volta do povo. E Deus está levando esse povo para lá. Eu estou falando aqui do Israel de sangue, que faz parte tem o sangue de Abraão, Isaac e Jacó. Agora, eu não estou falando aqui no geral, entendeu? Porque o Israel de Deus é todo Israel convertido de sangue, juntamente com os gentios que se converteram ao Senhor, que são israelitas por adoção, que foram enxertados neles através do Evangelho de Cristo. O povo, o Israel de sangue, os descendentes de Jacó, de Abraão e Isaac, eles vão ser levados para Israel. Não vai ficar nenhum fora no mundo. Agora, claro que vai ficar muito israelita no mundo. Vai ficar sim, que faz parte da igreja, gentios convertidos que aceitou Jesus como Salvador, vai ficar no mundo. E as duas testemunhas do Senhor, que vai ser tirado um pouco de Efraim e Judá, vão pregar no mundo inteiro. Deus vai usar pessoas da tribo de Judá e de Efraim lá de Israel, lá no Israel como terreno, lá em Jerusalém, vai pregar, e vai usar também as duas testemunhas no mundo.
porque tem muitos gentios convertidos que foram enxertados, que são israelitas também por direito, por causa do Evangelho de Cristo, que vão ser escolhidos para ser testemunha. Por isso que a Bíblia fala sobre os desertos dos povos, entendeu? O deserto dos povos. O deserto lá em Israel é para o povo que voltarem, para o povo que não morrerem antes da tribulação, que as duas testemunhas que estiverem lá testemunhando, os eleitos vão conduzir esse povo para o deserto. Mas aqui no Brasil, no mundo inteiro, vai ter deserto dos povos. E as duas testemunhas, os fiéis de Deus, que têm conhecimento cétrupo, que estão ensinando hoje a verdadeira palavra de Deus, vão ser procurados por esses irmãos que não têm compromisso com Deus para receberem exortação. E aí os irmãos vão ser usados por Deus para dizer para eles: escapa-te pela tua vida. E vão indicar os lugares onde eles deverão se dispersar para eles poderem escaparem da perseguição do anticristo, do homem do pecado, do chifre pequeno de Daniel. Daniel 7, 8, 9, que é o chifre pequeno, que é o iníquo, que vai se levantar agora, brevemente vai se levantar para governar o mundo e vai implantar a grande tribulação nos 3 anos e meio último, que é a metade da semana de anos de Daniel. Esse homem do pecado vai perseguir todos os cristãos da terra. Mas o Senhor, ele vai fazer coisas grandes com o povo dele. Olha bem, o que diz a palavra para nós terminar. Em bons pastos a apacentarão, em altos montes, nos altos montes de Israel será a sua malhada, e ali se deitarão numa boa malhada e pastarão bons pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas. Aqui é Cristo, vai apacentar as ovelhas durante o milênio. Louvado seja o nome do Senhor, porque quando Cristo trouxer a ira de Deus no final da grande tribulação, ele vai arrebatar o povo dele para não sofrer a ira. Porque a grande tribulação não é a ira de Deus. A grande tribulação, a tribulação é a ira do anticristo e Satanás contra o povo de Deus. Agora, a ira de Deus é a ira do Senhor contra o reino da besta, contra todos os ímpios que pecaram e não se arrependeram dos seus pecados. Olha bem, a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, e apacentá-las-ei com juízo. Tá vendo? Olha bem o que está falando aqui, entendeu? Olha bem, apacentarei com juízo, entendeu? O Senhor Jesus, ele vai reinar durante 1000 anos na terra, juntamente com os eleitos, com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai dar descanso para aqueles que são fiéis, mas vai tratar com juízo aqueles que são desobedientes, ovelhas que se diziam ovelhas, mas estavam gordas, saciadas somente com os bens dos pequenos e nunca trouxeram uma palavra boa. Não ligaram as quebradas, não apacentaram, não buscaram a que estava desviada, não cuidaram, não estava nem aí. Hoje tem pastor que fala assim: irmão, você quer ir embora? Vai embora. Você não concorda com a doutrina da igreja, ainda fala assim, com a doutrina, com o sistema nosso aqui, você pode ir para onde você quiser. Onde está o amor de um homem desse? Entendeu? Eles não cuidam das ovelhas do Senhor. O Senhor mesmo vai fazer tudo isso, está fazendo tudo isso, e vai trazer tribulação, e vai trazer muitas coisas no mundo por causa da desobediência do próprio povo de Deus. Só que Deus vai matar a gorda. Ele vai destruir com juízo. No juízo de Deus. Nas taças que vai ser derramada. Muitos homens que diziam pregadores, dirigentes de igreja, vão ser destruídos na ira de Deus e vão para o território dos inimigos de Deus, que é o cemitério, que é o lago de fogo de todos os ímpios, que é onde vai ser jogado os ímpios, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo, faça o seu comentário, ajude o canal a crescer e chegar a outras pessoas, em nome do Senhor. Que Deus abençoe.